A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De sexta-feira, né, meus irmãos? Mais um fim de semana chegando, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que Ele venha trazer paz, né? Para nós, que não só para nós, mas como para o mundo inteiro, porque o mundo está precisando, né? De paz, né? Em meio à guerra, às enchentes, né? Os temporais, né, meus irmãos? O único problema de tudo isso, meus irmãos, é que mesmo com os sinais de Deus, Deus dando sinais para o ser humano, né? Mesmo Deus avisando que Ele não está se agradando das coisas erradas que o ser humano está fazendo, pois mesmo com tantos sinais, o ser humano ainda continua no erro, continua pecando, continua achando que o inferno, que o Satanás é melhor do que os caminhos de Deus, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Infelizmente, né? Deus está às portas, meus irmãos. Jesus Cristo está às portas. Olha, eu tenho pena daqueles que vão ficar. Me dá um aperto no coração saber que muitos estão vendo, estão ouvindo, estão vendo os sinais de Jesus, estão ouvindo a palavra de Deus dizendo que Jesus está às portas, mas infelizmente não querem saber da presença do Pai. Muitos perderam a fé, outros até zomba da palavra, zomba do cristão, né, meus irmãos? Eu quero ver esses que estão zombando de Deus no dia da atribulação, no dia que Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, né, e a porta vai estar fechada. Eu quero ver esses zombadores, essas pessoas incrédulas, né? O que vão fazer diante de saber que foram condenadas ao fogo do inferno, ao sofrimento eterno. Amém? Meus irmãos, o que Deus está falando neste começo de vídeo para você é que se você não está nos caminhos do Senhor, venha para os caminhos do Senhor. Se arrependa-se dos seus pecados, pega a sua cruz, siga Jesus. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso, meus irmãos, para perdoar. Ele é grande em seu amor. Amém? Venha para os caminhos de Jesus enquanto há tempo, enquanto Jesus está por perto. Meus irmãos, triste vai ser quando Jesus fechar as portas. Muitos são aqueles que vão querer entrar, mas já não tem mais tempo. Amém? Meus irmãos, se prepare, porque Jesus Cristo está às portas. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante. Amém? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se vós ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito,
servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, o que Deus está falando para nós é uma receita, é dando uma receita para nós chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Temos que ser pacientes na presença do Pai. Amém? Temos que ser pacientes na tribulação. Você que está passando por problemas financeiros, problemas na saúde, problemas na família, qualquer tipo de problema da sua vida, meu irmão, minha irmã, temos que ser pacientes na presença de Deus, nas atribulações e na oração perseverantes. Amém? Quando as coisas começam a ficar horríveis, piores do que nós imaginamos na nossa vida, quando os ventos começam a ficar mais fortes, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Perseverar na oração, é aumentar a oração, aumentar o jejum para que nós venha, conseguir, meus irmãos, ficar de pé, que nós venha conseguir perseverar nos dias maus. Amém, meus irmãos? Deus está dando a receita para você vencer a tempestade, para que você venha vencer essa crise financeira. Você tem que ser perseverante nos caminhos do Senhor. Você tem que ser perseverante na oração. Ah, mas eu estou orando e não estou enxergando nada. Ei, cristão tem que andar por fé e não por vista. Tira os olhos dos seus problemas. Confia mais em Deus Pai Todo-Poderoso que está ouvindo a sua oração. Amém, meus irmãos? Olha Deus falando para nós, No zelo não sejais remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha que Deus está falando para você desta manhã. Persevera em oração, persevere nos caminhos do Senhor. Creia na palavra de Deus. Essa tempestade da sua vida não é para a morte, não é para a sua vergonha, mas sim para a honra e glória do Senhor. Suporte a tribulação com paciência, esperando o dia do Senhor na sua vida. Creia que Deus é com você no meio desse vento. Você tem que crer, meu irmão. A palavra nos diz sempre crer, acreditar. Temos que crer para receber a salvação eterna. Temos que crer para ter bênção sem medida. Temos que crer no poder de Deus, que Ele pode todas as coisas para acontecer um milagre, meus irmãos. Na minha vida, na sua casa. É a fé, meus irmãos, que movimenta o mundo espiritual para trazer para o físico. É a sua fé que vai tirar o seu filho, sua filha, do mundo. É a sua fé que vai colocar em ordem a sua família. É a sua fé, meus irmãos, que restaura a família, o filho. É a sua fé que restaura aquele marido, aquela mulher, a sua vida financeira. É a sua fé que traz saúde, paz, cura. Temos que ter fé. Sem fé não adianta você orar. Sem fé não adianta você fazer propósito com Deus se você não acredita no poder dele.
Como Deus vai salvar você se você é um incrédulo? Se você não acredita que Deus pode mudar a sua vida, se você não acredita que Deus pode chegar com cura, como que Deus vai agir na vida daquela pessoa que está no hospital, acamada, na UTI? Se você está orando por ela, mas você mesmo não acredita que ela pode se levantar? Me diz para mim, meu irmão, minha irmã, como Deus vai agir na nossa vida se não tem fé? Se nós não somos perseverantes no caminho do Senhor nos dias maus? Muitos está com Deus, está nos caminhos de Deus, na hora que Deus está abençoando, que é muito fácil, né? Adorar a Deus quando as suas dívidas estão em dias, quando você tem uma reserva no banco, quando você tem um carro, uma casa, né? É muito fácil adorar a Deus. Mas precisamos adorar a Deus sem essas coisas, passando por luta, aluguel atrasado, dívida na nossa casa, problemas em cima de problemas. Temos que continuar perseverante nos caminhos do Senhor. Mas muito não, só quer Deus na hora que Deus está abençoando, na hora que Deus começa a apertar um pouco, permite, né, situações vir na nossa vida para testar nossa fé, começa a murmurar, começa a reclamar. Deus, você não está olhando para mim? Ó, Senhor, eu estou orando, você não está olhando para mim? Você não vai chegar na minha vida? Amém, meus irmãos? É isso que Deus escuta mais na boca do ser humano, quando Deus coloca uma situação na vida da pessoa para testar a sua fé. E não tem que ser assim, meus irmãos. Mude o seu comportamento perante Deus. Essa situação que você está passando é para a honra e glória do Senhor. Ele está te testando a sua fé. Depois dessa tribulação, Ele traz a vitória. Amém, meus irmãos? Mas precisamos passar pelo processo. Em vez de murmurar, ore mais, louve ao Senhor, dê glória a Deus. Oh, meu Deus, o Senhor é o meu Deus, do tempo bom e do tempo ruim. Vou parar de reclamar, vou começar a agradecer mais, vou iniciar a perseverança nos teus caminhos, vou orar mais. Amém, meus irmãos? Temos que mudar nosso comportamento perante Deus, para que Deus venha nos abençoar. Meus irmãos, todos aqueles que Deus lançou uma palavra, que fez uma promessa, passou pelo processo. Amém, meus irmãos? Mas eles não desistiu. Eles ouviu a palavra e obedeceu os direcionamentos de Deus. É isso que você tem que fazer. Porque depois de um processo, meus irmãos, depois da tempestade, depois do vendaval que está na sua vida, na sua casa, na sua saúde e nos seus filhos, vem a paz eterna. Vem a paz de Deus. Deus traz bênção. Deus começa a colocar a família no lugar. Deus começa a colocar as finanças no lugar. A saúde Deus restaura. Mas primeiro nós vamos passar pelo vento. Primeiro nós vamos passar pelo processo, meu irmão, minha irmã. Por isso que Deus fala aqui na palavra dele, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Temos que perseverar nos caminhos de Deus, temos que perseverar em oração, temos que ser paciente no caminho da tribulação. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai fazer na sua vida. Então comece hoje mesmo, tirando os olhos dos seus problemas. Comece hoje mesmo a perseverar em oração. Converse com o Pai. Oração é conversar, meu irmão. Entra no seu quarto, fecha a porta. Se você não pode ajoelhar, senta na beirada da cama. Conversa com Deus. Expõe os seus problemas para Cristo. Porque Ele tem poder para te ajudar. Ele tem poder para mudar na sua casa, na sua vida. Mas você tem que ser perseverante nos caminhos dele. Você tem que perseverar em oração.
Se você ora de manhã e de noite, vê que não está surgindo resultado, não pare de orar. Aumenta as orações. Ora 3 horas da tarde, ora 3 horas da manhã. Aumenta. Se você faz jejum só de manhã e vê que não está surgindo resultado, persevera. Jejua à tarde também. Amém, meus irmãos? Temos que ser perseverantes. Para primeiro nós ganhar a salvação eterna. Sem esforço você não entra na porta estreita. Sem fé jamais entrará no reino de Deus. Porque se você não acredita que Deus é poderoso para mudar a sua situação, por que Ele vai te salvar? Ah, mas eu acredito na salvação, mas não acredita no poder de Deus. Que Ele pode mudar, então de nada vai valer, meu irmão. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você crê que essa situação vai passar, ou você não crê e deixa pela sua própria sorte. Meus irmãos, quando você entender que você serve um Deus grande e poderoso, aí você vai começar a descansar no Senhor e perseverar nos caminhos dele. Perseverar em oração, perseverar nos caminhos. Amém, meus irmãos? É a perseverança com fé, acreditando na palavra do Senhor. E Deus está mandando eu te dizer. Você crê na palavra que eu vou dizer? Você tem fé? Deus está falando que depois dessa tribulação vem bonança. Você crê? Vem cura. Você acredita? Você acredita no que Deus está falando hoje para você? Então recebe, toma posse. Eu recebo a cura de Deus para a minha vida. Eu recebo a bonança de Deus para a minha vida. Meus irmãos, a bonança, as bênçãos de Deus não abrange só uma área da sua vida, não. Não é só dinheiro, não. Mas abrange todas as áreas da sua vida. Porque Deus faz as coisas, meus irmãos, por completo. Não é pela metade. Ele não vai só te dar alegria no financeiro. Mas Ele vai te dar alegria consertando sua vida espiritual. Consertando a sua saúde. Amém, meus irmãos? Ele vai depositar na sua vida mais fé, mais esperança, mais confiança. Amém? Você crê que Deus vai curar você? Você crê que Deus vai mover as águas em favor da sua família, que está uma bagunça? Você crê que Deus vai consertar esse marido? Você crê que Deus vai tirar seus filhos do mundo? Recebe, toma posse, ó Deus falando para você que vai te abençoar, que ouviu suas orações. É a fé que vai mudar o seu cenário. É pela fé, meu irmão. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé as obras que você faz para Deus nesse mundo são mortas. Então precisamos de ter fé. Você quer ser salvo? Tenha fé. Acredite em Deus. Creia em Deus. Você não está vendo, mas Ele é presente na sua vida. Você não está vendo nada acontecer, mas continua orando, porque Deus está movendo. Deus está fazendo. O cristão não precisa ver para crer. O cristão tem que acreditar sem ver. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Essa é a receita de Deus, meus irmãos. Para todos nós. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, persevera, que você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família. Amém? Glórias a Deus!